Bom dia a todos. Para começar nossa apresentação, trazemos o tema Deficiência, Autismo e Neurodiversidade. Ao longo dos próximos minutos, vamos apresentar quem é Francisco Ortega e por que seu pensamento é tão importante para esse debate. Esse trabalho foi produzido pela Lívia, pela Loíce, que sou eu, e a Yasmin. Então, ali, quem é Francisco Ortega? Francisco Ortega é um filósofo espanhol, nascido em 1967, com formação sólida na Alemanha e na Espanha. Atualmente, ele atua como professor pesquisador na ICREA, em Barcelona. Sua produção se destaca por conectar filosofia, ciência e sociedade, investigando como construímos ideias sobre corpo, mente e identidade. É um ator central para compreender debates atuais sobre a saúde, subjetividade e cultura. Ortega trabalha na interseção entre filosofia e antropologia médica e saúde coletiva. Ele discute conceitos como sujeito cerebral, as neoculturas e os movimentos da neurodiversidade. Em suas análises, mostram como o autismo, a saúde mental e o próprio corpo são sempre interpretados dentro de contextos culturais, científicos e políticos, e não apenas biológicos. Sua proposta é ampliar nosso olhar para além do modelo biomédico tradicional. Por fim, sua trajetória acadêmica reforça sua relevância internacional. Ortega foi vice-diretor do Medical Anthropology Research Center, na Espanha, e professor visitante no King's College London, e também atuou por mais de 2 décadas na UERJ, contribuindo para pesquisas sobre saúde global. Essa experiência diversificada sustenta a profundidade com que ele aborda temas como deficiência e neurodiversidade. Bom, a proposta central desse texto é trazer um debate que existe entre pessoas que pensam que o autismo é uma doença neurológica e pessoas que veem o autismo como simplesmente uma diferença que existe entre as pessoas. Esse grupo que vê o autismo como uma diferença é o movimento da neurodiversidade. E o autor traz que esse movimento começou principalmente inspirado nos estudos da deficiência, que tem esse lema de nada sobre nós sem nós. É, esses estudos da deficiência são principalmente baseados em pessoas surdas que defendiam esse lema para afirmar que os assuntos da comunidade surda deveriam ser tratados apenas por pessoas surdas e eles que deveriam trazer esse debate. Então, essa ideia é trazida para o autismo, nesse contexto do movimento da neurodiversidade, e eles usam o modelo social da deficiência, que vem desse contexto dos surdos, principalmente, como o autor traz no texto, que fala que a deficiência é mais do que só uma questão biológica, mas a deficiência é uma coisa que é construída socialmente. O que é ser deficiente e o que é ser normal, ter um corpo normal, é uma coisa que a sociedade que vai lá e define. Então, esse movimento da neurodiversidade afirma que o autismo é só uma variação humana e não uma deficiência, não um problema, é só um modo diferente de ver, de experienciar o mundo. Bom, os dois grupos que formam esse debate é o grupo anticura, que é o movimento da neurodiversidade, e o grupo pró-cura, que é quem vê o autismo como uma doença propriamente dita, né? Bom, a crítica que o grupo anticura faz é de que tratar o autismo como uma doença e, consequentemente, procurar uma cura seria uma tentativa de apagar a diferença, a diversidade e a própria identidade das pessoas autistas. Essas pessoas, esses ativistas, geralmente rejeitam algumas terapias, como a ABA, por achar que isso seria uma repressão da expressão natural do autista e que seria uma tentativa de forçar o autista a se encaixar à normalidade que é imposta pela sociedade, né? O grupo Procura defende a pesquisa e o tratamento para achar uma cura ao autismo, como já diz o nome, né? E bom, esses dois grupos sofrem fortes críticas dos dois lados. Uma das principais críticas feitas ao movimento da neurodiversidade é que esses ativistas são, em sua grande maioria, autistas de alto funcionamento. Então, autistas que precisam de um nível menor de suporte. Então, a principal crítica é de que essa seria uma minoria tentando falar pela maioria é, de todos os autistas, sem considerar que o autismo é realmente um espectro bem grande, né? Bom, o artigo trata muito desse movimento da neurodiversidade e sobre como a sociedade define o que é a normalidade e define o que é o diferente e trata esse diferente justamente como uma deficiência e como um problema que precisa ser curado. Bom, eles trazem isso de que a deficiência é imposta socialmente como uma forma de recusa a aceitar
a diferença e a variabilidade humana. Inclusive, esses ativistas comparam a busca da cura ao autismo à busca da cura a pessoas homossexuais ou a pessoas canhotas. E, bom, e a partir disso que surge o movimento do orgulho autista. Bom dia, meu nome é Yasmin, eu vou falar um pouquinho sobre a noção de pessoa. Vamos demonstra que a noção de pessoa é algo a mais do que universal e biológico, sim uma construção cultural e social. Nesse sentido, o movimento autista social reconhece o neurodivergente como uma nova categoria de pessoa, que é socialmente construída e digna de valorização, em vez de ser vista somente como algo patológico. O modelo social da deficiência do corpo entende que a deficiência é uma construção social, não apenas biológica. E o modelo social da deficiência e a neurodiversidade propõe que o autismo é uma variação humana legítima e que a deficiência resulta das barreiras sociais, não apenas de fatores biológicos. Em conclusão, a questão final da discussão é de que se seria possível localizar o ponto de corte entre o que seria deficiência neurológica e neurodiversidade, considerando que o autismo possui um espectro muito amplo. Ortega traz um artigo de Baker que propõe uma diferenciação entre os dois, o que traria o direito de recusar ou aderir ao tratamento a depender da maneira como o indivíduo enxerga seu próprio autismo, como uma doença ou como parte da sua identidade. Referências bibliográficas utilizadas para fazer esse trabalho foram o currículo do Francisco Ortega, o livro Somos Nosso Cérebro, Neurociência, Subjetividade e Cultura, Maus, uma categoria do espírito humano, a noção de pessoa. E é isso, agradeço pela atenção.